Olá, sejam bem-vindos ao Geologia Geral e hoje vamos fazer uma introdução aos diagramas de fases. Os diagramas de fases são ferramentas que auxiliam o geólogo a entender como funciona o magma durante a sua cristalização. Eles foram estudos realizados em laboratório e em condições controladas para determinar como ocorre a cristalização de minerais em termos de ordem, composição, proporção mineral líquido magmático, entre outros. Primeiramente, destacamos que para esses estudos são necessários conhecimentos de termodinâmica que indicam como ocorrem as reações, a espontaneidade delas, entre outros fatores. O termo fase é tratado comumente no conceito de estado físico da matéria. Por exemplo, água e gelo são a mesma substância, mas em fases físicas diferentes. Nos diagramas de fase, esse conceito se estende aos minerais, onde cada mineral irá compor uma fase distinta, assim como o magma, e cada um com sua composição própria. Com base nisso, para um sistema petrológico em equilíbrio, temos a sua fórmula representada comumente por F igual a C menos Φ mais 2, onde C é o número de componentes do sistema, que significa os constituintes químicos que devem ser especificados para definir todas as fases. Φ é o número de fases que podem ser mecanicamente separadas. 2 é o número de parâmetros intensivos, pressão, temperatura, densidade, etc. Mas que em estudos geológicos o comum é utilizar apenas pressão e temperatura. F é o grau de liberdade ou variância do sistema, representando quantos dos parâmetros intensivos podem ser variados sem que haja mudança na quantidade de fases. Generalizando e simplificando, Φ é o magma, fase líquida, e a quantidade diferente de minerais que ocorrem, fases sólidas. C são as diferentes composições químicas envolvidas nos sistemas para formar esses minerais, e F é o que buscamos definir em locais pontuais nos diagramas para entender o que ocorre com a variação de pressão e temperatura nos sistemas geológicos. Para entendimento do que compõe uma fase, é importante o conhecimento do que representa uma mistura. Temos a mistura homogênea, onde existem várias composições, mas apenas uma fase, como a água do mar, e a mistura heterogênea, onde existem composições diferentes e fases diferentes, como um copo com areia, argila e óleo, que podem ser mecanicamente separadas, ou uma rocha, como o granito, com quartzo, feldspato e micas em sua composição. Cada mineral diferente compõe uma fase diferente. Vale destacar a regra fundamental de que não se pode ter mais componentes do que fases no sistema. Desta forma, se a rocha possui apenas 3 minerais, então somente 3 componentes podem ser definidos e o fluido pode ser considerado como uma fase, caso esteja presente no sistema. Assim, para determinar os componentes dos sistemas geológicos, costuma-se utilizar os óxidos de elementos maiores das análises geoquímicas e eles comumente são utilizados em conjunto, formando as composições químicas dos minerais. Por exemplo, o MgO e SiO2 vão formar Mg2SiO4, que é a fórmula da fosterita, compondo assim um componente. Outra questão importante para o estudo dos diagramas de fases são os conceitos de cristalização fracionada e cristalização em equilíbrio, onde na fracionada temos que um magma em ascensão cristaliza em diferentes níveis e tem sua composição alterada em cada um deles, de modo que o sólido final tem composição diferente do líquido inicial, enquanto que a cristalização em equilíbrio não sofre esse processo, e a rocha cristalizada tem mesma composição do líquido inicial. Em ambientes geológicos, a cristalização fracionada é largamente mais comum que a em equilíbrio. Esses são alguns dos conceitos básicos que iremos utilizar numa série de vídeos explorando os diagramas de fases para o entendimento da cristalização de magmas. Obrigado por assistir e até a próxima.